Hoje nós vamos falar das pessoas que confiam mais nos outros homens do que em Deus. E isso é muito mais comum do que você pode pensar. Pessoas que têm mais confiança nos outros seres humanos do que em Deus, que criou os céus e a terra, tem todo o poder e nos ama, esse tipo de pessoa é muito mais frequente do que a gente pensa. Vamos explicar isso. Eu não sei se você sabia que só 8% de todo o dinheiro do mundo existe fisicamente, em cédulas, em moedas que você pode pegar na mão e carregar com você. 92% de todo o dinheiro do mundo, ele só existe nos registros eletrônicos, nos bancos de dados, dos diferentes bancos que existem pelo mundo. Então, se amanhã houvesse um caos nos registros financeiros dos bancos, o dinheiro simplesmente desapareceria. É diferente quando você tem a moeda na sua mão, você pode guardá-la, porque o dinheiro está ali físico. Não, 92% do dinheiro que existe, incluindo o meu dinheiro, o seu dinheiro, ele só está lá eletronicamente. Se amanhã houver uma grande crise por invasão de hackers ou alguma coisa assim, o dinheiro simplesmente desaparece. Mas você não vai sair correndo para o banco depois de ouvir o que eu estou falando aqui e sacar todo o seu dinheiro, por diversas razões, inclusive porque é perigoso ter muito dinheiro na mão, mas sobretudo porque você confia no sistema financeiro como eu confio, ou seja, a gente confia em homens. Da mesma forma, quando você viaja num avião, você confia no piloto, você confia no cara que está operando a torre de controle, você confia no mecânico que fez a manutenção. Quando você faz uma cirurgia, você confia no médico, confia nos enfermeiros, enfermeiras, você confia que o hospital está imunizando tudo para não haver contaminação e você ter uma infecção e assim por diante. Nós vivemos em constante confiança nas outras pessoas. É a nossa forma de viver. Eu diria que é quase impossível vivermos sem confiarmos nos outros. Mas quando é com Deus, a coisa é bem diferente. E o interessante é que as pessoas não deviam ter tanta dificuldade em confiar na mesma medida, ou até mais, em Deus do que confiam nos homens. Afinal, Deus não falha. Deus sabe tudo, Deus tem poder completo. Se Ele prometer alguma coisa, aquilo vai se cumprir. Deus não engana, Deus não mente, mas as pessoas têm enorme dificuldade de confiar em Deus. E por que isso? Eu diria que há duas razões principais. Existem outras, que eu não vou falar aqui, porque senão ficaria muito comprido esse vídeo. Mas existem duas razões principais que eu quero abordar. A primeira delas é que muitas pessoas pensam que elas não têm muita importância para Deus. Elas pensam, Deus tem muito mais com o que se preocupar, Ele tem que sustentar o universo, fazer com que as coisas funcionem direito. Ele não vai se preocupar com o meu problema, não vai se preocupar se está faltando dinheiro para eu pagar minhas contas do mês ou se eu estou resfriado. Deus tem coisas mais importantes para se preocupar, muitas pessoas pensam. E a maior prova que elas encontram para elas mesmas de que Deus não se preocupa tanto com as pessoas assim é o estado do mundo, que é cheio de injustiça, de violência, de miséria e de outros problemas. O estado do mundo prova que Deus existe sim, Ele está aí atuando, mas Ele se preocupa com os grandes problemas. Os problemas do dia a dia ficam a nosso critério. O que essas pessoas se esquecem é que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. Nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. Nós temos uma mente, uma capacidade de entender a situação que vivemos e a capacidade de escolher fazer isso e não fazer aquilo.
Isso se chama livre-arbítrio. A Bíblia nos fala sobre isso. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas não faz bom uso do livre-arbítrio, escolhe coisas de acordo com seus interesses próprios e não o interesse dos outros. Não leva em conta o que as outras pessoas precisam. Por isso que Jesus precisou nos dar o mandamento: ame a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça as suas escolhas de que maneira que o seu próximo não seja prejudicado da mesma forma como você gostaria de não ser prejudicado pelas escolhas de outras pessoas. Nós escolhemos mal. E quando escolhemos mal, quando pecamos, quando fazemos aquilo que Deus não quer, nós causamos mal às outras pessoas. Essa é a razão para a esmagadora maioria do mal que existe no mundo. Mas você poderia me perguntar: mas Deus poderia fazer com que a gente escolhesse certo sempre, e aí não haveria mal. Se Deus se importasse conosco, Ele faria com que a gente tivesse sempre escolhas corretas, as melhores escolhas. Não. Se fosse assim, nós seríamos robôs. Deus estaria nos programando para agir de uma determinada forma. O mal desapareceria, sim, é verdade, mas junto com o mal também iria eliminar coisas maravilhosas, como o amor sincero. O amor sincero só existe porque a pessoa tem capacidade de escolher amar ou não amar. E quando ela escolhe amar, isso tem um enorme valor. A própria criatividade do ser humano é uma coisa que depende da sua capacidade de escolha. Robôs não são criativos, robôs só fazem aquilo para o qual foram programados. Eles repetem a sua programação, eles seguem estritamente aquilo que foi dito para eles fazerem. Seres humanos são criativos. Portanto, se Deus eliminasse o livre-arbítrio, Ele também eliminaria o amor sincero, a criatividade e outras coisas maravilhosas. Por isso, Deus escolheu nos dar a capacidade de poder decidir o que vamos fazer. E aí o ser humano faz o mal. Portanto, o fato de haver mal no mundo não significa que Deus não se importe com você e comigo. E se Ele tanto se importa com você e comigo, que Ele nos deu o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz para nos salvar. Essa é a maior prova de que Ele se importa com a gente. Quem não confia em Deus porque pensa que Deus não se importa, está redondamente enganado. Os problemas do mundo não significam desinteresse de Deus por nós. A outra razão importante pela qual as pessoas encontram dificuldade de confiar em Deus é que elas não entendem a lógica de Deus, elas não entendem a maneira como Deus age. E aí fica parecendo para essas pessoas que Deus faz as coisas de maneira injusta. Por exemplo, duas pessoas estão com a mesma doença. Tem mais ou menos a mesma idade, situações parecidas. Há orações para a cura de uma e há orações para a cura de outra. Aí uma cura e a outra não. Parece injusto. As pessoas pareciam mais ou menos estar nas mesmas circunstâncias. E por que só uma se salvou e a outra não? Ou mesmo quando cai um avião, morrem 98 pessoas e 2 se salvam. Por que essas 2? No meio de tantas outras pessoas que pareciam merecer também serem salvas. A gente não entende. A gente acha que Deus está sendo injusto. Só que aquilo que para nós parece igual, a situação, por exemplo, de 2 pessoas doentes, não é igual aos olhos de Deus. Deus vê o interior dessas pessoas, sabe como elas são, sabe tudo o que está em torno dessa situação. Portanto, aquilo que para nós parece ser igual, não é igual aos olhos de Deus. E a gente tem dificuldade de entender isto. A percepção de Deus e o raciocínio que Deus faz é diferente do nosso. E não seria de se esperar que fosse diferente. Afinal, Deus é um ser infinito.
é um ser eterno, todo-poderoso. Por que cargas d'água ele vai pensar e raciocinar da maneira como eu ou você raciocinamos? Não faz sentido. E nós temos enorme dificuldade de entender certas coisas que Deus estabelece. Por exemplo, a salvação com base na fé em Jesus Cristo e não com base nas obras. Parece ser que quem fizer obras melhores deveria ser salvo. E não é isso que acontece. A salvação não é dada ao ser humano por causa do que ele faz. A salvação é dada pelo que ele acredita. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Isso nós temos enorme dificuldade de entender. A graça de Deus também, o próprio ato de Deus ter dado o Filho dele para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar uma salvação que não merecemos, também é muito difícil da gente compreender. A gente só entende aquilo que parece decorrer do mérito. Eu faço isso e recebo aquilo. Eu ajo assim em troca a uma outra coisa que é feita para mim. A graça de Deus é um grande mistério para nós. E essa percepção que a gente tem de que Deus faz as coisas de forma errada, de que Deus não faz aquilo que deveria fazer, de que Deus é injusto, ela está muito bem exemplificada num livro do famoso autor Monteiro Lobato, aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha até um programa muito famoso na televisão. Ele tem uma série de livros para crianças, e um dos livros se chama A Reforma da Natureza. Nesse livro, a boneca Emília, que era muito saída, muito espevitada, tinha opinião sobre tudo, resolveu melhorar o projeto da natureza. Eu me lembro que lá num momento do livro ela diz assim: por que as vacas têm tetas? Não seria muito melhor as vacas terem torneirinhas no lugar de teta? Aí a gente abre a torneira e fecha a torneira e o leite jorra. E então ela, lá com o pó de pirlim-pim-pim, adquire lá poderes para reformar a natureza e começa a mudar a natureza de um monte de jeito. Inclusive muda as tetas das vacas e bota torneirinhas. E dá uma confusão terrível. Por quê? Porque a natureza é muito mais complexa do que a boneca Emília conseguia entender. O que o autor Monteiro Lobato está nos ensinando aí é que nós, seres humanos, achamos que sabemos e entendemos mais do que verdadeiramente conseguimos fazer. Nós somos um pouco arrogantes naquilo que a gente sabe ou acha que sabe. Deus sabe muito mais e melhor. E a gente deveria confiar naquilo que Deus escolhe. Se Ele faz determinada coisa, é porque aquilo é o melhor. Nós devíamos ter esta consciência e essa confiança, e não temos. Concluindo, as pessoas costumam não ter confiança em Deus, especialmente por duas coisas. Elas pensam que Deus não se importa com elas, e nós já vimos que não é esse o caso. A própria vinda de Jesus ao mundo é a maior prova que Deus se importa com cada um de nós. E a segunda razão é que elas não entendem e não concordam com como Deus age. Elas acham que Deus é injusto, elas não entendem os caminhos que Deus escolhe. E isso tem a ver com a arrogância intelectual delas. Tem a ver com o fato de que elas acham que sabem mais do que Deus e não sabem. E é interessante que a gente confia nos outros seres humanos. Confia, por exemplo, no sistema financeiro, ou confia em viajar de avião, ou confia em entrar num hospital. E tem tanta dificuldade de confiar em Deus. Tem tanta dificuldade de entregar os nossos caminhos para Deus na mão dele, que é perfeito, amoroso, não erra, sabe tudo. É um paradoxo muito grande. É muito surpreendente que nós, seres humanos, hajamos assim. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a confiar em Deus. Isso só vai fazer bem a você. Isso vai mudar a sua vida. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Amém.